Rádio Premium Esportes. Automobilismo na veia, esporte no coração. Heróis do automobilismo. As máquinas mais velozes. Rádio Premium Esportes na cobertura da Fórmula Indy. São 4 curvas que parecem ser iguais, mas elas são diferentes. A curva 1 ela é mais intimidadora. A segunda você ainda está meio que tentando respirar, porque você acabou de passar pela primeira. E aí quando você aproximar a 3 é onde você relaxa um pouquinho mais, porque ela tem um banking maior. E assim que você termina a 4, você já se prepara para segurar a respiração de novo, que está chegando na 1. To be in a position to attempt 4 Indianapolis 500 wins is amazing. I never expected to be in that position. Vitória das 500 milhas, Hélio Castro Neves. Olha o Hunter Ray na reta principal, por fora, Elinho por dentro, ganha a posição do Hunter Ray. E agora a volta final. Ainda muito pro Elinho. Vai pra cima o Hélio. O Hélio agora tem que descer a reta, fazer a 3 e a 4 de pé embaixo e tentar ultrapassar nos metros finais. Vai ser junto. Daí o Hélio na segunda posição. Vamos focar no Hélio. Vamos vencer com o Hélio Castro Neves. Eu acho que vai dar. Vai chegando. O Hélio passa Ryan Hunter Ray em primeiro lugar. Vence as 500 milhas Ryan Hunter Ray.
No horário de Brasília, agora 20 horas 10 minutos. Boa noite! Estamos no ar a partir de agora. rdpremioesportes.com, também no aplicativo TuneIn, no aplicativo Rádiosnet do seu celular. Você escuta agora um programa novo, uma parceria que tem tudo para dar certo. Rádio Prêmio Esportes, blog do Indy Center Brasil. A melhor cobertura da Fórmula Indy, você sabe, é com a Prêmio Esportes. Estamos perto da 99ª edição das 500 milhas de Indianápolis, o maior evento do mundo, a maior corrida de todos os tempos. Ano que vem vamos para sua 100ª edição e se preparem que vamos ter uma corrida para lá de emocionante. A qualificação seria amanhã, mas a chuva acabou atrapalhando os planos, então durante a semana podemos ter a definição do pole position. Hoje, o IndyCar Cast Premium. Você ouve todas as informações sobre as 500 milhas de Indianápolis. Vamos ter Hélio Castro Neves, vamos ter James Azevedo, nosso comentarista convidado, também o Daniel, do blog do Indy Center. Maravilha, muita coisa aqui no IndyCar hoje. Muita coisa. E eu já digo a vocês, no final do programa tem uma surpresa. Vamos ter um especial com as chegadas das 500 milhas. No início, Luciano do Vale, nosso eterno e grande Luciano do Vale, vai falar um pouco sobre o que é correr em Indianápolis, qual é a sensação de estar correndo em Indianápolis, e logo após, a sequência de chegadas em Indianápolis. A partir de 89, a televisão brasileira começou a cobrir com mais ênfase as 500 milhas. Então você vai ouvir as chegadas, por exemplo, de 89, 93, 2006, 2010, 11, enfim, muita coisa legal no final do programa. Mas enquanto isso, nós vamos debater tudo aqui. E eu já chamo aqui como nosso comentarista convidado, agora vai ser também um dos titulares da Prêmio Esportes no automobilismo, Daniel, do blog Indy Center Brasil. Um grande abraço para você, seja bem-vindo ao IndyCar Premium. Um grande abraço a você, sua primeira participação, boa noite. Boa noite, Matheus, tudo bem, cara? Pô, legal essa ideia do Prêmio Esportes de falar sobre Indy aqui sábado à noite. E sábado à noite que a gente poderia ter visto um monte de carros na pista hoje, falar sobre quem chegou em nono, quem chegou em 29º, mas não deu por causa da chuva. Mas é legal essa ideia aí da Prêmio Esportes, da gente falar sobre automobilismo, principalmente sobre Indy, nesse sábado à noite aí, de véspera de 500 milhas de Indianápolis. Podemos dizer que, de certa forma, uma antivéspera, né? Porque, afinal, a largada é na semana que vem. Hoje nós teríamos o Bump Day, que é aquele dia da qualificação geral, onde seriam definidos os 9 mais rápidos. Só que a chuva acabou caindo. Somente o Ryan Hunter-Reay, se eu não me engano, Carlos Munhoz, ou não, o Carlos Huertas e Ryan Hunter-Reay foram os únicos a registrar volta. Portanto, no dia que a qualificação continuar, eles não poderão mais registrar tempo. Somente se for pro Fast 9 ou no Carbour Day, que também é na semana que vem. Você participa também, manda sua mensagem pro twitter.com/Prêmio Esportes, pro facebook.com/Prêmio Esportes, ou também participa nas minhas redes sociais, pelo meu Facebook, no Matheus Pinheiro, e também no @Matheus Narrador no Twitter. Você não perde nenhuma informação. E também você participa, nós vamos deixar seu abraço registrado, sua opinião registrada, então começa a mandar suas mensagens pra cá. Já deixei aquele post legal no blog do IndyCar Brasil, muita gente já vai começar a participar, aliás, já tem muita gente participando, caso do Rafael Marinho e do Ildrica. Então, um grande abraço a vocês dois, vamos mandar participação aí, que é pro povo poder interagir com a Prêmio Esportes. Daniel, suas redes sociais, por favor. Daniel, bom, vamos lá pro sobrenome, né? É meio complicado, Schneider. Se alguém conseguir encontrar alguma coisa parecida, já sou eu lá, tá? Bom, por enquanto eu só tenho Facebook mesmo, Twitter, Dan Chat. Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa lá também, bora lá, vamos lá. Isso aí, você tem que participar com a gente, fazer a transmissão conosco. Lembrando que daqui a pouco o James Azevedo chega, que é complicado, né? No caminho aqui pro estúdio, acabou pegando o trânsito, então ele vai chegar um pouquinho atrasado, vai chegar depois do primeiro intervalo. Bom, vamos lá, Daniel, começar a debater os assuntos do IndyCar Cast de hoje. Começando pela equipe Penske. Rapaz, a Penske montou um Dream Team nessa temporada. Hélio Castro Neves, Juan Pablo Montoya, Will Power e Simon Pagenaud. Meu amigo, esses 4 são um time de garbo e elegância.
Não, são espetaculares, né? Todo mundo está esperando, assim... Sabe o que é interessante? Todo mundo está esperando vitórias deles, pelo menos essa parte de mistos que a gente teve até em Indianápolis, essas 5 etapas de St. Pete até o Grande Prêmio de Indianápolis, todo esperando, nossa, eles vão dominar, vão estar nos 4 primeiros colocados o tempo todo e tal, e não foi bem isso que aconteceu, né? Na verdade, o Dream Team deu um comecinho assim de pesadelo, não foi de dream, não foi de sonho, foi de pesadelo, assim. Mas estamos chegando na parte dos ovais, estamos chegando em Indianápolis e claro que o Penske tem 15 vitórias lá, sempre vai ser favorito e são 4 carros, então com certeza, com o nível de pilotos que temos, que Hélio Castro Neves, que venceu 3 vezes as 500 milhas, Montoya, que venceu em 2000, Power, bom, tudo bem, temos uma exceção. E o Pagenaud, que também é um bom piloto em ovais, se não me engano ele chegou no top 10 no passado, é sempre favorito aí para vencer a prova em Indianápolis, e claro que é o grande time para chegar ali no Victory Lane, tomar o leite da vitória e se imortalizar no troféu Borgmeier. É engraçado, Daniel, a equipe Penske tem sido muito regular nos treinos, tem feito resultados maravilhosos, mas chega a hora da corrida, é sempre um ou outro que se sobressai, nunca é o time em seu total. O que você tem a dizer sobre isso? Pode ser que seja questão de competitividade, porque, vamos pensar bem, é um time muito bom e tem aquela questão, todo mundo quer se sobressair em cima do outro, então, o Montoya está na frente, teve aquele exemplo de St. Pete, nas últimas 10 voltas, o Montoya lá na frente, o Power tentando fazer de tudo teve até um movimento banzai ali nas últimas 10 voltas para conseguir chegar na liderança e quase acabou com a corrida dos dois, e até ia sobrar para o Tony, né, que chegou em terceiro, mas não deu. E aí pode ser uma questão de competitividade, né? 4 pilotos muito bons numa equipe muito boa, com grandes chances de vitória numa categoria que é bem competitiva. Então, se um piloto sobressair numa etapa ou outra, os outros vão tentar chegar lá, mas eles talvez não consigam, não vai ter aquele harmonia, não sei se é bem essa palavra, harmonia entre a equipe, entre os 4 melhores. Isso o pessoal já estava falando que ia acontecer, eu não achei que ia acontecer, mas eu queimei a língua. E, bom, a gente ainda tem metade da temporada pela frente, né? Pode ser que mude a história, pode ser que o pessoal seja assim no começo e depois melhore, enfim. Mas se continuar desse jeito, não sei não, esse Dream Team da Penske aí pode se desfazer. Olha, uma coisa que tem chamado a atenção é que o seu Roger Penske, ele nos últimos anos tem sido um papa-tudo em Indianápolis. Ele foi o primeiro chefe de equipe a fazer uma dobradinha em 2001 com Gil de Ferran, com Hélio Castro Neves em primeiro, Gil de Ferran em segundo. Em 2003 também foi a mesma coisa, só que com o Gil na frente. E engraçado que em 1995 o Emerson e o Little Al não conseguiram classificar o carro para a corrida. E Daniel, me falha a memória agora, o que aconteceu para eles não correrem lá em 96 até 2000 para voltar em 2001? Boa pergunta. Não, na verdade teve aquela questão lá de Tony George, essa questão da separação entre a categoria que só queria ser mais grande ainda e não, vamos voltar aqui para os ovais e tal. Essa questão aí que Tony George criou a IRL, a Indy Racing League, e eles proibiram dos carros da kart, tanto é que eles fizeram para a corrida de Michigan, eles proibiram os carros da kart, da Chevy Car, de correrem lá até uns 2000, por aí, 2001. 2000 teve Montoya, mas teve essa questão aí, e a Penske aí, então, a maior equipe, a equipe mais vitoriosa, não participou em, se não me engano, 5 edições da corrida, e foi completamente estranho. Eu não vi as corridas da época, mas deve ser estranho você ter um grid sem Penske, sem Ganassi, sem essas coisas. Mas felizmente aí a regra mudou, felizmente em 2000 já com a Ganassi entrando, com o Montoya vencendo, aí a Penske, peraí, Montoya venceu, Ganassi é meu rival, não, vamos entrar nessa corrida aí. E aí em 2001, 2002, 2003 e bora, foi uma penca de vitórias da Penske desde então e foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Se bem que essa mesmo... Bom, vamos lá, né? Tem essa questão do Tony George, mas rapidão. É um problema que quase destruiu a categoria por completo. Destruiu a Chevy Car por completo, né? Mas bola pra frente, a gente não pode olhar para o passado tenebroso dessa categoria. Pois é, olha só, vamos analisar um dado importante. A partir de 1990,
nós tivemos em 93 o Emerson, 94 o Al Unser, aí de 95 até 2000 teve aquele período sabático da Penske em Indianápolis, 2001 o Hélio, 2002 o Hélio, 2003 o Gil, 2006 o Sam Hornish, 2009 de novo o Hélio, e se eu não me engano a Penske não levou mais nenhuma 500 milhas, foi sempre para equipes como Andretti, como Ganassi, me vê mais alguma equipe, aquela equipe que o Dan Wheldon venceu em 2011, qualquer era a Panther? Não, o Dan Wheldon estava correndo em 2010 pela Panther, 2011 se não me engano era a equipe do Brian Herta. Não, desculpa, pera. Eu tô em dúvida agora com o Brian Herta mesmo. Era a equipe do Brian Herta. É isso aí. Tanto que só correu aquela 500 milhas no ano. Voltou no final em Las Vegas, teve aquele trágico acidente com a morte do Dan Wheldon, mas com o dinheiro das 500 milhas conseguiu bancar uma equipe que tá aí até hoje. Então, foi uma vitória bem, como é que a gente pode dizer, animadora para a equipe do Brian Herta, que antigamente era chamada de Barracuda, agora é só chamada de Brian Herta Autosport. Mas voltando a esse caso da Penske, tem perdido corridas desde a última vitória do Hélio. O que será que está faltando para a Penske conseguir essa vitória? Não sei, acho que é melhor perguntar para o próprio Penske. Não, na verdade, sabe o que pode ser? Essa vitória do Power no passado, apesar de que o Power não é bom de ovais, pode reacender aquela questão de faz tempo que a Penske não vence em Indianápolis e eles podem voltar a vencer novamente, porque o Power quebrou um jejum que a Penske não ganhou campeonatos desde, se não me engano, faz um tempo, acho que 2006, acho que se não me engano, o Hornish venceu o campeonato, desde então eles não venceram o campeonato. Aí o Power chegou lá com 2014 e pau aqui neles, sambando na cara dos adversários. E eles podem pegar esse exemplo aí, não com o Power, né? Power não. Bom, o Power pode queimar menino, mas com outros da Penske, Montoya pode vencer de novo. Imagina Montoya vencer de novo, cara. Imagina se o Hélio consegue a 4ª vitória. Imagina se o Pagenaud tira essa mané de azar que ele está tendo esse ano. Teve problemas em Indianápolis, que não teve bons resultados em outras corridas por aí. Imagina se um desses caras vence, cara. Seria demais. E também tem outra, né? A gente tem esses dois que você falou, o Hélio, que pode simplesmente igualar ao Senior, pode igualar o AJ Foyt, que na pista ganhou 4 vezes, né? Como chefe de equipe ganhou mais uma, então por isso que falam que ele tem 500 milhas. Né, ele pode igualar a Rick Mears, que foi o seu mentor no ano passado. O Pagenaud é um piloto super regular, mas sempre está faltando aquela pegada no final. E aí a gente tem aqueles dois de sobra, né, que é o Montoya, que é, na minha opinião, um piloto mais regular da Fórmula Indy. Junto com o Hélio, são os dois pilotos mais completos. Pilotam tanto em oval, como pilotam também em circuitos mistos, de rua. E no meio disso tudo, tem o Will Power, que no oval fica devendo muito. Esses 4 pilotos, obviamente o Power é o mais inusitado a ganhar no oval, mas se ele vir a ganhar com o ritmo que a Penske está apresentando agora nos treinos, é uma surpresa? Acho que sim, acho que é uma surpresa, porque apesar de ele ter vencido em algumas provas, como venceu em Fontana 2013, acho que foi Fontana 2013, se não me engano, mas ele já venceu algumas provas em ovais, mas ele nunca teve um retrospecto muito bom em Indianápolis. Então seria uma surpresa mesmo, realmente, e muito bom para ele. Aquela moral vai lá em cima. Se ele chega na frente, toma o leite ali na Victory Lane ali em Indianápolis. Mas você falava assim que o Montoya é piloto regular, o Hélio é um piloto regular. Agora eu comecei a pensar o seguinte, e acho que talvez o ouvinte também comece a pensar também no mesmo caso. As vitórias que aconteceram em Indianápolis ou eram de pilotos muito experientes, tipo Hunter Ray, tipo Tony, tipo Franchitti, tipo Wheldon, ou eram de pilotos assim, teve poucas vezes, de pilotos bem pouco experientes, como quase aconteceu com o Hildebrand em 2011. Então, eu apostaria já num piloto bem experiente para vencer 500 milhas, e juntando com esse negócio da Penske, o Montoya é o meu favorito para vencer essa prova pela segunda vez. E eu não sei quantos anos tem o Montoya? O Montoya, eu acho que ele tem 37 ou 38, se eu não me engano. 38. Por aí. O Hélio tem 40 hoje. O Hélio, né? O Hélio tem 40 anos. E, cara, seria inacreditável, seria magistral, seria épico, seria mítico, seria lendário, seria um monte de adjetivos aqui que eu vou ficar falando por 1 hora.
que se ele vencesse essa quarta vez as 500 milhas de Anápolis, cara, seria muito, muito da hora. Principalmente porque ele voou nessa edição, né? Teve uma história, o cara voou a 370 por hora. Exatamente, o que impressiona, Daniel. O que impressiona, Daniel, é isso. O Hélio pode estar com essa idade avançada. Muitos falam, piloto velho não tem braço, mas o Hélio continua com o braço, a equipe continua firme. E o que ele fez hoje foi brincadeira. 233 milhas no treino da manhã. Você falou que a média de 370 quilômetros, 370. Claro que no meio disso tudo teve o acidente, teve a capotada. Tudo isso porque a própria IndyCar, a Chevrolet e a Honda estão buscando um carro muito rápido para a 100ª edição do ano que vem. Mas se o Hélio já fez isso na manhã de hoje, eu posso apostar que pelo menos para o ano que vem, eu acho que por volta de uns 390 a categoria vai estar batendo. Pois é, muita gente está discutindo o seguinte, né? A grande questão da Indy aumentar a velocidade, isso aconteceu desde 2013 e tal, que ela queria bater o recorde do Arie Luyendyk. Ele bateu numa classificação completa de 4 voltas, se não me engano, umas 236 milhas, e numa volta apenas 237 milhas, isso é quase 380 km por hora. Eles querem bater esse recorde na 70ª edição, e por isso eles aumentaram as velocidades aos poucos. Por isso que a pole do Carpenter ano passado, de 231 milhas, foi a primeira pole, se não me engano, desde 96, com acima de 230 milhas. Então, eles estão querendo aumentar essa velocidade. Mas aí vem aquela questão do aerokit ser perigoso ou não, como aconteceu por causa do Hélio, como aconteceu por causa do Newgarden. Isso é meio complicado de falar assim, se é culpa do aerokit, do carro decolar. Bom, é culpa do aerokit ter boas velocidades. Agora, se ele é culpado também por fazer os carros decolarem, é complicado dizer. Realmente é uma coisa que pega muito, né? A gente vê os carros batendo velocidades absurdas. A gente já vê 370 km do Hélio, o Pagenan, que liderou alguns treinos essa semana, ele andando na média ali 350 e tanto, quase batendo os 360. Então, eu acho que para essa 100ª edição que vai ter no ano que vem, nós vamos sim chegar a velocidades exorbitantes. O medo é esse, que a segurança seja comprometida, não? Pois é, esse é o maior medo, porque tanto é que eles diminuíram a velocidade dos carros quando viram que a segurança não era tão boa assim, aí viram que o DW12 é um tanque, e aí eles começaram a aumentar a velocidade. Só que o detalhe é o seguinte, mesmo com a velocidade, isso é uma questão importante de falar, mesmo com a velocidade, mesmo com o acréscimo de umas 5 milhas mais do carro, 5 milhas a menos o carro também ia decolar. Então não é questão de vamos diminuir a velocidade de novo. O problema não é a velocidade do carro. Talvez seja alguma peça do aerokit que seja talvez necessário, precise mudar para o próximo ano. Teve aquela questão de 2012 que os carros levantaram, que o Michael até foi na grade, né? Com o acidente do Will Power, que aí eles tiveram que mudar a peça e isso nunca mais aconteceu. E na verdade isso não aconteceu em 2012. Então eles podem mudar para o próximo ano, isso é só para esse ano aí, o pessoal vai ter que aguentar 200 voltas aí com esse pequeno empecilho aí de o carro levantar nas curvas, mas não acredito que o carro assim seja tão perigoso assim para os carros, para eles na velocidade. Sobre a questão deles conseguirem bater o recorde, eu acho que é meio complicado, porque 236 milhas para ano que vem, essa volta do Hélio foi realmente esplendorosa, porque ontem eles mal bateram 230 milhas, eu achei não, eles nunca vão conseguir chegar nessa velocidade aí do Arie Luyendyk ano que vem. Mas essa velocidade aí do Hélio hoje, olha, não sei, eu acho que eu vou apostar as minhas fichas também para eles conseguirem bater essa velocidade. Só que tem que mudar algumas coisas do carro, senão o pessoal vai ficar com medo aí, pode acontecer uma coisa um pouco mais grave. Torcemos para que não aconteça. Então vamos ficar ligado na equipe Penske. É uma equipe experiente, é uma equipe vencedora e além disso tem pilotos de altíssima qualidade que tem carro mesmo com uma idade avançada para poder ganhar.
a equipe Penske, na minha opinião e na opinião de muitos, é a equipe favorita. Vamos para um pequeno intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Na volta a gente continua falando sobre tudo das 500 milhas de Indianápolis. Tem os nossos favoritos da vitória, tem a última corrida da vitória de Ryan Hunter-Reay, os nossos brasileiros, as 500 milhas inesquecíveis, enfim, muita coisa ainda na Prêmio Esportes. Intervalo, voltamos já. Rádio Prêmio Esportes, diz aí, Elinho. Acelerando no caminho do bem. Intervalo, voltamos já. A maior prova do mundo, a tradição campeã, 500 milhas de Indianápolis. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes, o seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres, de todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio Prêmio Esportes, o seu esporte no caminho do bem. A maior prova do mundo, a tradição campeã, 500 milhas de Indianápolis.
No horário de Brasília, 20 horas 35 minutos, estamos de volta com o IndyCast Premium, a parceria da Premium Esportes com o blog Indy Center Brasil, um dos melhores blogs da Fórmula Indy no Brasil, amigo. Muitas notícias atualizadas, o IndyCast toda semana, você não perde nada. As notícias escritas pelo Matheus Antônio, pelo Rômulo Silva, pelo nosso Daniel, que está aqui hoje conosco. Então você tem que acessar esse site e saber de tudo da Fórmula Indy. E também acessa o rdpremioesportes.com para ouvir o futebol com qualidade, o melhor da web rádio nacional. É isso aí, estamos de volta com o IndyCarCast Premium, mandando já aqueles abraços espertos, mandando um abraço pro Rodney Brocanelli, pro Guto Monteablas, os homens que liberaram este espaço para nós. Um grande abraço para vocês dois, valeu pela confiança. Abraço para Juliane, integrante da Premium Esportes, também está na nossa escuta. Abraço também para o Rogério Silvério, também para o Marcelino Silva. Os dois estão na escuta da Premium Esportes. São fãs de automobilismo, principalmente o Rogério. Todo fim de semana ele me procura para perguntar alguma coisa. Então amanhã provavelmente ele deva estar me perguntando, afinal estarei lá na Vila Belmiro acompanhando o jogo do Santos. Mas enfim, muita coisa ele me pergunta. Grande abraço para você, Rogerinho. Daniel, agora vamos falar dos nossos favoritos. Essas 500 milhas de Indianápolis, toda a corrida tem mais de 3, 4 favoritos. Esse ano, por incrível que pareça, eu tenho poucos na minha lista. Obviamente eu sempre coloco Tony Kanaan e Hélio Castro Neves, que são gênios nas 500 milhas, tanto que cada um já venceu lá, o Tony uma vez, o Hélio 3 vezes. A gente pode colocar o Scott Dixon, o Montoya, pode colocar também o próprio Simon Pagenaud. Quem você colocaria mais nessa lista? Eu colocaria também o Munhoz, que fez ele anda bem em ovais, né? Tanto é que na primeira corrida ele chegou em segundo em 2013, ali quase chegando ali com o Tony e tal, mais algumas voltas o Tony até poderia perder aquela vitória dele. Quem mais? Vamos ver. É complicado porque o Sage Karan também eu poderia colocar na lista, ele é da Ganassi, não fez nenhuma boa corrida esse ano nos mistos, só que o cara anda bem nos ovais, o cara é bom assim. É um piloto daqueles americanos. Daniel, além disso, o Sage Karan, ele é cunhado do Gil de Ferran. Então será que não rola uma certa, faz isso aqui, faz isso ali, sabe os conselhos do professor Gil? Pode ser que role, cara. Mas assim, só explicando aqui, é que no bloco passado eu já coloquei assim, a maioria dos pilotos que é bom, assim, que tem grandes, que venceram as últimas edições, tiveram experiência e tal. Então pra você que tá fazendo aí o seu bolãozinho, tá tipo, vou ter que apostar um negócio no bolão aqui no Facebook e tal, mas quem que eu vou acertar? Torcer pro Brasil? Mas é meio óbvio demais. Então, assim, se for pensar no histórico, cara, pensa assim, ou pessoas, assim, tem mulheres que estão ouvindo também, pensa assim, pilotos experientes, você pode colocar o pessoal da Penske, da Andretti, da Ganassi como boas equipes, mas também pode colocar aqueles novatos que andam bem em ovais, como o Munhoz e o Sage Karan. Também pode colocar aqueles pilotos mais experientes que... Townsend Bell, Ed Carpenter são muito experientes na Indianápolis e andam muito bem. E daí vem o resto. E o resto aí é por sorte que eles podem chegar na frente. Olha, a gente tem dois pilotos aí muito bons que você citou. Que é eu acho que você citou o Ryan Hunter-Reay, que é o atual vencedor da corrida, e citou o Ed Carpenter. Mas eu quero o destaque principal para o Ed Carpenter. Ele é o piloto que marcou as 2 últimas pole positions em Indianápolis. É um piloto que é dono da sua própria equipe e, segundo o que consta no seu próprio contrato, ele só corre nos ovais. Ele é o piloto das pistas ovais. E sim, uma coisa que chama atenção ele faz a pole, tem um carro muito rápido, mas o que acontece na corrida? Eu tenho certeza que pro Fast 9 desse ano, o Ed Carpenter vai brigar pela pole. Até pode ser o pole position e faturar mais de $100 mil por aí, mais ou menos. Mas o que acontece na corrida? Que sempre que tem a corrida, ele não consegue ter um carro regular e brigar. Não, ele até tem um carro regular, mas nas últimas edições ele se meteu em assim, azares e problemas. Porque, por exemplo, em 2013, faltando umas 30 voltas, ele rodou o carro entre as curvas 1 e 2. E ano passado ele se enroscou com aquele acidente do James Hinchcliffe e do Townsend Bell ali, que deu um tiro wide, que todo mundo sabia que não ia dar certo. E aí ele se enroscou ali. E porque senão ele teria um carro regular para brigar nas últimas posições,
nas primeiras posições das últimas voltas. Então, é um azar que acontece com o Ed Carpenter. Mas ele também é um piloto daqueles assim, ele é bom para classificar o carro. Se fosse antigamente, se tivesse fora da corrida, por exemplo, tivesse aquelas 70 carros assim, querendo classificar para as 32 vagas, e se alguém 33 vagas, e se alguém desse um dinheirinho para ele, ele poderia classificar o carro e deixar outro piloto correr, né? Eu acho que isso poderia acontecer antigamente. Ele é um piloto de classificação, ele é um piloto que anda bem nas 4 voltas ali, mas na corrida ele parece que não tem sorte, apesar de parecer regular o tempo todo. Ele anda 170 voltas na frente de boa, o problema é o resto que vem atrás dele. Lembrando que o Ed Carpenter ele tem 2 vitórias na categoria, as 2 correndo em pistas ovais. A primeira foi no oval, que se eu não me engano, foi no oval de Kentucky, numa chegada lado a lado com o Dario Franchitti. Ele na época corria na equipe da Sarah Fisher, um resultado que muitos consideraram improvável, e também teve a vitória dele nas 500 milhas de Fontana de 2013, se eu não me engano. Não, 2012. Não, 2012, é isso aí. Fontana de 2012, afinal 13 venceu o Power, 14 venceu o Tony Kanaan. Então ele tem essas 2 vitórias na Fórmula Indy. E olha, convenhamos, Daniel, 2 vitórias em ovais muito técnicos. Primeiro, o do Kentucky, ele é um oval de 2 curvas muito diferentes. A primeira muito aberta e a segunda um pouco mais fechada. Você tem que até tirar o pé. E Fontana, todo mundo sabe, é o templo do oval depois de Indianápolis. É a pista mais rápida do mundo. Pista onde o Gil de Ferran bateu mais de 400 km por hora em 2000. Então, ele tem vitórias em circuitos ovais de muita expressão nos Estados Unidos. Não, então, é que assim, ele é um piloto tipicamente americano, né? Ele anda muito bem nesses ovais, ele anda ovais rápidos, né? Que são Indianápolis, Fontana, Kentucky também é considerado um oval rápido, mas para a época dos carros antigos, que andavam flat, com o pé embaixo no acelerador o tempo todo. Então, ele é um piloto assim, nascido na escola americana de ovais, oval de terra, essas coisas. Ele é um piloto americano mesmo, aqueles pilotos tipo NASCAR, assim, que corre apenas em oval. E até porque ele é piloto, dono de equipe, ele optou por assim, cara, eu sou muito ruim em circuitos mistos, então eu vou botar um outro piloto no meu lugar e ganhar o campeonato de carros aí e deixar o meu campeonato de pilotos de lado, porque realmente não tenho condições nenhuma de ganhar o campeonato de pilotos no misto. Eu sou o power dos ovais, cara. Bem, isso mesmo, são 2 pilotos bem contraditórios, porém com uma boa habilidade, né? Cada qual no seu espaço. E digamos, agora vamos fechar a conta e passar a régua nesse assunto. Então vamos focar aqui os nossos favoritos. Nós temos os 4 pilotos da Penske, isso é muito óbvio. Os 2 pilotos principais da Ganassi, o Tony e o Dixon, são 2 ótimos pilotos, já têm vitórias em Indianápolis, também podemos colocar eles. Por que não também colocar o Ed Carpenter, que mesmo sendo um piloto de classificação pode vir a surpreender numa corrida? E aí a gente destacou os 2 rookies, que não tão rookies assim, né? O Carlos Munhoz e o Sage Karan. Então, desses aí, acrescenta mais algum ou tá ótimo? Poderia acrescentar o pessoal da Andretti também. Marco Andretti é um cara que também está no top 3 ali, tipo, é muito rápido também nas 500 milhas, também por azar não conseguiu chegar na frente, né, porque ele chegou em terceiro, na verdade, ano passado, e em 2013 ele bateu, então realmente é outro piloto que está ali sem esquecer, brigando, sem esquecer 2006, quando ele perdeu na chegada. Isso aí. Marco Andretti, também o próprio. Agora vamos já, aproveitando esse assunto da Andretti, já jogar no próximo assunto, que é o quê? É o atual vencedor da corrida, Ryan Hunter-Reay, que, convenhamos, o Daniel, depois da vitória em Indianápolis, não fez mais nada no automobilismo. Ele teve aquele azar inacreditável, ele teve muito azar depois no meio do campeonato. Porque ele começou a perder motor no meio do caminho, começou a rodar sozinho, alguém batendo nele. Ele saiu da briga pelo título faltando 4 provas para o fim. E ele estava muito bem no campeonato. Tinha vencido Barber, tinha vencido Indianápolis, estava lá na frente. E teve um azar depois da corrida. E realmente, acho que ele passou por um inferno astral, sabe, Matheus? Eu não sei, é inexplicável o que aconteceu para ele depois da vitória em Indianápolis. E é muito estranho, porque tinha tudo para dar certo. Ele era o primeiro americano a vencer depois de Hornish em 2006, mas acho que o inferno astral dele falou mais alto. Para essa edição, ele tem chances reais de vitória ou só aquela chance remota de que pode ir bem na classificação e sumir na corrida?
Não, ele tem grande chance de vitória, ele é um piloto muito bom assim para jogo de vácuo, estratégia de corrida, tanto é que no passado ele surpreendeu o Hélio nas voltas finais, estava até passando aí o clipe antes do programa começar, e ele surpreendeu o Hélio falou depois da entrevista também que não foi surpreendido pelo cara, porque ele estava com tudo sob controle e de repente o cara passou pela grama ali, faltando umas 4 voltas pro final. Isso tudo faz parte da questão da experiência dele na pista, experiência dele nos ovais, principalmente em Indianápolis, e também da técnica do piloto, que é muito boa nas provas de longa duração, principalmente nas 500 milhas de Indianápolis. Então ele pode muito bem vencer em seguida, assim, ser o bicampeão nessa corrida de 2015. Lembrando que desde Hélio Castro Neves em 2001 e 2002, nenhum piloto conseguiu fazer vitórias seguidas em Indianápolis. Nós tivemos o Gil de Ferran vencendo, tivemos o Dan Weldon vencendo, o Dario Franchitti venceu 3 vezes, só que não conseguiu vencer em sequência. Venceu em 2007, 2010 e 2012. Lembrando que 2012 podia ser o ano da consagração de Takuma Sato, mas ele no final acabou estragando as coisas. O Franchitti ficou com aquela vitória por muita sorte, hein, Daniel? Pois é, ele ficou com uma vitória. Não, meio sorte, meio. O Sato também foi um manzai naquela hora, né? Incrível. Mas é uma questão curiosa que o Franchitti venceu todas as corridas com bandeira amarela. Todas as corridas que o Franchitti venceu foram por bandeira amarela. E tipo, era o cara ali, o pessoal também tinha umas teorias de conspiração, assim, que o cara tava na frente, alguém batia para dar bandeira amarela e ele ficar na frente e vencer a prova. Claro que é uma brincadeira, mas realmente o cara. Franchitti é muito bom, realmente poderia ter vencido algumas corridas seguidas, sim. E ele vai estar em Indianápolis, aí até está ajudando a Penske, a Ganassi, não posso confundir isso aí não. Ele está ajudando a Ganassi aí em algumas coisas para ajustar o carro e tal, mas ele não entra na pista porque realmente foi recomendado para ele não correr novamente depois do acidente em Houston. Mas se ele estivesse na corrida ainda, ele poderia ser muito favorito ainda para vencer a 4ª corrida. Uma coisa que chamava atenção no Dario Franchitti é aquele momento que ele passava quieto a corrida e dava a cartada no final. Isso é uma característica muito própria dele. Falando um pouquinho mais sobre o Ryan Hunter-Reay, atual vencedor da corrida, ele tem resultados expressivos na categoria. Ele é campeão de 2012, se eu não me engano, que ele venceu 3 provas seguidas e aí engrenou para o título. Além disso, ganha essa 500 milhas do ano de 2014, aliás, a última edição. E uma coisa engraçada sobre isso, o Hélio, na entrevista que a gente até citou agora há pouco, após a bandeirada, ele dizia que a Andretti naquela época tinha uma marcha um pouco mais longa, então a velocidade final deles era muito grande, por isso que passavam com tanta facilidade. Eu acho que se não fosse isso, Daniel, o Hélio pelo menos cruzaria mais próximo à linha de chegada. Eu também acho, ele até poderia ser campeão, porque aí tem a questão que torna a corrida mais mítica. Cada equipe faz o seu setup, cada carro tem o seu setup para a corrida. O carro do Hunter-Reay tinha a marcha mais longa, ou seja, ele andava mais na reta. O do Hélio tinha esse problema, era a marcha mais curta. Assim, o carro do Hélio estava desfavorável nas retas. Tem toda essa questão, e por isso muitos favoritos na corrida. Isso é o que torna também a corrida ainda mais mítica, porque cada carro com o seu setup diferente pode ser o vencedor aí e surpreender todo mundo. Isso é uma coisa que chama atenção nos ovais. O oval é um circuito igual, todas as voltas podem ser feitas de maneira totalmente igual, diferente de um circuito misto, só que aquele acerto, aquela preparação a mais do carro é o que faz a diferença. Então por isso que a gente vê pilotos que às vezes nem favoritos são se destacando por conta de um bom acerto de equipe. Nessas horas, Daniel, a equipe conta muito. Sim, a equipe conta muito, principalmente nessas horas. Mas agora pensando aqui no exemplo do Power, que não tá aquela... Bom, o Power vai ser muito ajudado pela Penske, porque ele não é muito bom, mas assim, tendo um setup assim, a níveis espetaculares, ele pode ser favorito também para vencer a prova. E vai de equipe em equipe, vai de carro em carro. O Ed Carter é um bom acertador de carros. Tem muitos pilotos aí muito bons aí, principalmente acertadores de carros. O Tonica, né, o cara que fazia todos os setups da Andretti quando ele corria por lá, né? Então tem todas essas questões também na corrida. Pois é.
E olha só que legal, o trânsito não venceu. Ele está aqui com a gente, acabou de chegar no estúdio, James Azevedo, um grande abraço pra você, meu amigo. Boa noite, galera, tudo bem? Tudo certo? E aí, como é que estão aí os comentários, as expectativas para as 500 milhas desse ano? Finalmente cheguei, né? Depois do trem demorado, eu consegui chegar na hora. É uma hora atrasada, né? Mas chegou, ainda bem, né? Então, James, pra você entrar aqui de vez no assunto, a gente tava falando sobre as 500 milhas do ano passado, mas falando especificamente sobre o Ryan Hunter-Reay. Ele venceu aquela corrida, mas enfrentou uma série de azares e não fez mais nada no automobilismo, pelo menos até essa corrida que pode acontecer e ele pode ganhar. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, né? Seria um bicampeonato aí, né? Para um piloto norte-americano. Acredito que já não acontece há muito tempo. Eu me lembro que o Unser Senior conseguiu isso, não me lembro o outro piloto que conseguiu dessa forma. E se o Ryan Hunter-Reay conseguisse isso, acho que daria tanto um up, né, para a carreira do Hunter-Reay quanto para ele mesmo, apesar dele já ser campeão da categoria e vencedor das 500 milhas. Como ele já está há muito tempo aí sem um resultado bom, né? Desde o ano passado, há um ano atrás. Eu acho que finalmente ele conseguiria de repente engrenar um campeonato mais competitivo. E eu me lembro conversando ano passado, né, no chat que a gente fez sobre as 500 milhas de 2014, a gente colocava vários favoritos. Eu, pra variar, coloquei o Montoya, coloquei os brasileiros. E por último ali, a gente conversando, a gente acabou lembrando do Hunter-Reay como um dos favoritos, que ele poderia pintar também. Acabou que deu Hunter-Reay, né? O Hunter-Reay foi uma surpresa. Aliás, quem cravou essa aposta foi o Washington Demóstenes. Aliás, um grande abraço para ele, um dos ex-integrantes do Bandeirada, da Rádio Show do Esporte. Grande abraço também pro Rodrigo Vilela, Eric Von Draxler, toda a galera do Bandeirada. Chamou atenção realmente o Hunter-Reay ter aparecido no final. E aproveita, James, a gente acabou colocando aqui os nossos favoritos à vitória. Obviamente que nós colocamos os carros da Andretti, os carros da Penske, os carros da Ganassi. Aí colocamos aqueles avulsos, caso do Serge Caron, que tá fazendo treinos espetaculares. Caso também do... Carlos Munhoz, Carpenter, o Carpenter e o Carlos Munhoz. São esses três fora das equipes que a gente acabou escolhendo. A lista tá bem encaixada ou você acrescentaria mais alguém? Pois é, eu sempre coloco o Montoya, né? O Power nunca ganhou uma 500 milhas. Eu acho que a facilidade maior de acontecer de repente é da Penske, mas 500 milhas é 500 milhas, né? Tudo pode acontecer, tanto é que ano passado o Hunter-Reay e o Elinho ali muito próximo da vitória, quase conseguiu. Esse ano aí, eu acho que também o Hélio entra como um dos favoritos, mais um da Penske, né? Eu só não colocaria como favorito, por enquanto, o Simon Pagenaud. O Simon Pagenaud, eu acho que está passando ali por vários problemas, se envolveu em acidentes, muitas vezes conquista tempos bons de volta, conquista bons resultados ali no treino, e ainda não está tendo uma constância tão boa assim, acredito eu. Então, e o Elinho, né? Se a gente for ver as vitórias dele nas 500 milhas, em 2001 foi uma vitória quase que improvável porque ele era rookie e foi uma prova que choveu, aconteceu muita coisa. E em 2002 o Elinho venceu com aquela sorte, né, da bandeira amarela do Bud Lazier e do Lohan Riddle que bateram, senão o Trace ia passar ele tinha pouco combustível. E em 2009 também mais uma vitória improvável, porque ele vinha todo aquele problema do fisco americano, ele retornava ao automobilismo, um ano tenso, vários problemas para ele, e foi a redenção do piloto, ele conseguiu a vitória. Então, esse ano aí, depois da capotagem espetacular nos treinos, talvez aí ele possa surgir como também mais uma vitória e ele igualar tanto o Al Senior quanto o nosso Rick Mears, né? E também tem tem mais um vencedor aí, o AJ Foyt, como eu ia esquecer dele, AJ Foyt aí, né, o maior vencedor da história da Indy. Aquele negócio, né, o AJ Foyt é o maior vencedor pra estatística, né, porque é uma como chefe e 4 como piloto. Como a gente conta o que tá na pista, então são 4 vitórias. Então é Al Senior, Rick Mears e AJ Foyt, as 3 lendas de Indianápolis. O Elinho tá muito perto de se igualar a essas lendas. Lembrando que no próximo bloco vamos trazer aqui sonoras exclusivas que o Hélio Castro Neves cedeu a Premium Esportes, entrevistas feitas com ele falando sobre suas 3 vitórias, ele falando sobre o confisco da justiça, das vitórias de 2001 e 2002, muito legal. E também as participações que ele fez essa semana na mídia, ele conversando com o Datena sobre a capotagem, uma entrevista muito legal que ele fez. Só no próximo bloco, né? Vamos segurar um pouquinho mais. Agora, para encerrar esse bloco, gente, as 500 milhas do ano passado, a gente viu o Ed Carpenter marcando a pole com 231 milhas. E agora nem aconteceu a classificação. E no treino de hoje pela manhã, antes da qualificação,
o Hélio marcou 233 milhas.4. Ou seja, essa edição tem tudo para ser muito melhor do que a do ano passado. E muito mais rápida também, né? Porque a edição do passado já foi umas 2 horas e meia e tal. A edição de 2013 também foi a 500 milhas mais rápidas da história. Então, tudo para ser... O jogo de vácuo vai ser muito importante nessas horas também, porque quanto mais velocidade, mais vácuo se tem. E aí o piloto que souber utilizar isso vai se dar muito bem na corrida, e por isso eu coloco os pilotos que têm experiência na pista como muito provável vencedor da prova. Mas vamos ver, né? A questão dos acidentes aí, tomara que não aconteça muita coisa, nada gravinho, né? Bom, ano passado a gente teve 150 voltas em bandeira verde, né? Então, não sei, vamos ver como é que vai ser esse ano, se a gente vai ter 200 voltas em bandeira verde. Acabou sendo uma edição até mais rápida que a de 1990, aquela que o Hélio Lindike venceu, né? Então, assim, é lógico que a gente não quer ver acidentes, né? A gente quer ver tudo transcorrendo bem, mas o risco faz parte do espetáculo. Agora, não dessa forma como aconteceu nos treinos, né? Tanto com Castro Neves quanto com o Newgarden. Então eu espero aí que de repente isso não aconteça na corrida, porque um carro capotando e caindo no meio do grid ali, passando, realmente o perigo ainda aumenta ainda mais, né? A gente não quer ver o que aconteceu em 2012, né? Que quase aconteceu uma coisa muito grave ali com o Mike Conway, que o carro subiu e o Will Power estava logo ali atrás. Se não tivesse o Will Power, o carro nem subiria ali, né? Naquela altura ali perto da grade. Então, tomara que não aconteça nada na corrida e vamos ver corrida, vamos ver disputa na pista, vamos ver muita coisa aí nessas 500 milhas de Anápolis, menos acidentes. Tomara. Pois James, uma coisa... pode falar, James. Não, eu até te interrompi, desculpa, mas só para trazer rapidinho um nome que me veio aqui rapidamente à memória e que eu vou colocar como azarão, que ele vem conseguindo alguns resultados bons neste ano. O Graham Rahal, ele vem, né, regular, vem competitivo novamente. Talvez aí ele pode ser um americano vencendo também. É o azarão que eu coloco na lista. Um bom nome. E o meu azarão é Joseph Newgarden, que também vem em boa fase, mesmo com acidente, já até venceu corrida esse ano. Então, olho nele. E também tem o próprio James Hinchcliffe, que está numa equipe um pouco pior, vamos dizer assim, com relação a Andretti no ano passado, mas também é um piloto muito bom em ovais. E uma coisa, James, que até chama atenção para as 500 milhas desse ano, ele esteve doente, esteve ausente de outras 500 milhas por conta da saúde, mas é a primeira 500 milhas que oficialmente Jim Nabors não vai estar cantando o hino de Indiana. Pois é, ele acabou se aposentando, né, uma legenda aí, né, das 500 milhas, ele cantava lá desde os anos 70, mas tudo tem o seu tempo, né, várias personalidades passaram pelo IMS, pelo Indianapolis Motor Speedway, e o tempo dele ali, né, felizmente ele ainda está vivo aí, uma legenda das 500 milhas, sempre tem que ser celebrado, e ele não vai cantar dessa vez o Back Home Again in Indiana, então ele se aposentou desse posto, né, dessa questão, e fica aí na memória, com certeza, acompanham a Indy. Com certeza, Jim Nabors é uma lenda. Pode falar, Daniel. Não, é só um dado interessante que o Jim Nabors começou com essa tradição em 1972, se não me engano, com esse Back Home Again in Indiana. Ninguém havia cantado essa música antes, né? Ele começou com isso, e talvez ninguém mais cante também, né? Porque até seria meio estranho, alguns até pensariam em falta de respeito, assim, com a pessoa que Jim Nabors com essa música aí antes da corrida. Então vamos sentir falta aí, infelizmente, mas como o James falou, tudo tem o seu tempo e melhoras aí pro Jim Nabors, que infelizmente não está muito disposto aí para cantar novamente nas 500 milhas. Eu gostaria de ver ele na 70ª edição. Pô, seria muito da hora ver ele aí na 70ª edição cantando de novo Home Again in Indiana. Realmente, Jim Nabors vai fazer muita falta a Indianápolis. Um pequeno intervalo na Rádio Prêmio Esportes. Na volta a gente vai falar sobre a expectativa dos brasileiros e também relembrar grandes corridas das 500 milhas. Lembrando que vamos ter a palavra de Hélio Castro Neves e ao final do programa um especial com as melhores chegadas das 500 milhas. Vamos ouvir aqui áudios de Luciano do Vale, Theo José, Nivaldo Prieto, Celso Miranda, toda a galera que está envolvida na transmissão brasileira de Indianápolis, transmitindo grandes chegadas como, por exemplo, a de 2006 de Sam Hornish Jr., que na minha opinião foi uma chegada épica. Intervalo na Rádio Prêmio Esportes, voltamos já já. Diz aí, Hélio Castro Neves. Rádio Prêmio Esportes. Acelerando no caminho do bem.
Intervalo e voltamos já já. A maior prova do mundo, a tradição campeã, 500 milhas de Indianápolis. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio FM Esportes, o seu esporte no caminho do bem. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres, de todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento. E a mulher tem vez aqui na Premium Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Premium Esportes. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Premium Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Premium Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Premium Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Premium Esportes. Contamos com você na rádio mais premium do Brasil. Premium Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. O melhor futebol do web rádio é aqui. Rádio FM Esportes, o seu esporte no caminho do bem. A maior prova do mundo, a tradição campeã, 500 milhas de Indianápolis. Muito bem, no horário de Brasília, 21h04. Estamos de volta com IndyCast Premium, uma parceria show de bola com a Rádio Premium Esportes e o blog Indy Center Brasil, o melhor blog de informações da Fórmula Indy, informações atualizadas no momento certo, com a opinião e sensatez dos melhores colaboradores, o Matheus Antônio, o Rômulo Silva e o nosso Daniel, que está aqui com a gente hoje. E James, você é dono de uma página no Facebook que eu sou fã declarado, que é a Kart History, muitas fotos da saudosa kart, da USAC, da IRL, enfim. Fala mais sobre a página.
Pois é, uma página lá que volta e meia a gente está postando vídeos, fotos do período ali da kart, né, mais famoso, 79, que foi o primeiro ano, até ali os anos 90, os anos dourados. De vez em quando pinta também alguma coisa dos anos 2000, mas é isso aí, galera pode procurar lá a Fórmula Mundial no Facebook, é só achar lá que vai ver muita coisa da história. Tem também lá o João Luiz, sempre me ajudando também, ele está com mais tempo atualmente do que eu, mas a gente procura fazer o melhor ali da categoria nos anos dourados. Realmente a kart e IRL, os anos 90 foram os anos dourados do automobilismo americano. Grande abraço pro Rodney Brocanelli, tá na escuta, mandou mensagem aqui pra gente. Grande abraço pra você, Rodney, valeu a confiança de ceder o espaço da Prêmio Esportes a este programa que tem tudo pra dar certo, se Deus quiser. Então agora vamos falar, meus amigos, sobre os nossos pilotos, os nossos brazucas, os nossos representantes brasileiros em Indianápolis, Tony Kanaan e Hélio Castro Neves. Todo mundo sabe que o Hélio sofreu uma batida muito séria, uma capotagem muito feia nos treinos dessa semana, e vamos ver o que o próprio Hélio Castro Neves falou sobre o seu acidente. Eu sou uma pessoa abençoada, para te falar a verdade, porque para ter um acidente desse e estar aqui falando com vocês sem estar sentindo praticamente nada, realmente foi a mão divina, para te falar a verdade. O carro teve infelizmente uma mexida na traseira e escapou de repente. Eu não contava com a capotada, né? Eu quando vi que ia rodar, obviamente ia bater, mas eu não contava com a capotada. Então eu acho que como a asa é um kit novo e tudo, então isso tudo é diferente, acabou dando essa virada. Tá aí, James e Daniel, o Hélio fez questão de destacar que o aerokit pode realmente ter ocasionado e que ele não contava com a capotada. Ele viu que o carro saiu de traseira e ia bater, mas acabou dando a capotada. Então, vamos ser breves no comentário, porque daqui a pouco tem o Hélio falando sobre essa história da capotada junto com o José Luiz da Atena essa semana no Brasil Urgente, que foi uma entrevista muito bacana. Pois é, o carro ali mal tocou o muro, já começou a decolar, me lembrou acidentes aí terríveis do passado. Eu me lembro nos anos 80 do Pancho Carter, só de dar uma rodada ele já decolou antes de bater no muro. Teve também lá o próprio Mário Andretti testando o carro do Andretti nos anos 2000, né? Ele foi testar lá, pegou destroços do carro do Kenny Brack na época, em 2003, e acabou decolando também. Então teve um período ali da IRL que muitos acidentes aconteceram, os carros decolavam com facilidade. Eu me lembro de Bud Rice, de Tony Rena, né, que acabou falecendo infelizmente. Existe até uma lenda aí de que o acidente foi bem sério mesmo, bem feio, né, em relação a ele. Teve também... Ô, James, teve outro piloto da galera... Em 1996, qual foi o piloto que faleceu no Carbor Day? Teve o Scott Brayton, mas ele bateu num treino livre depois do Pod Day. Ele já tinha assinalado o Pod Day, o pneu dele furou, ele bateu na curva de número 2 ali, né, e bateu de lado no muro, os chassis antigos que eles usavam ainda no início da IRL, e o Scott Brayton acabou falecendo lá com a equipe Menard. Ele bateu ali no Car Day, que é na sexta-feira antes das 500 milhas, foi 2 dias antes da corrida. Foi no Car Day mesmo, eu tinha a impressão que foi logo numa prática... Logo depois do Pod Day, assim, prática normal, né? Realmente as 500 milhas de Indianápolis são gloriosas, mas também trazem um pouco dessas histórias. E vamos ouvir o que o Hélio Castro Neves falou com o José Luiz da Atena essa semana sobre a hora da capotada. Ô Hélio, só uma dúvida. Quando você disse que o carro não deveria ter decolado, é porque um dos principais fatores do automobilismo, eu não sou especialista nisso, mas um dos principais fatores é a aerodinâmica. Pela aderência, né? Porque o carro ele é feito para ele grudar no chão. Quando ele bateu de traseira, quando ele bateu, ele levantou, e aí entra ar embaixo. Mas normalmente ele deveria sair rasgando ali do lado do muro, né? Mas ele levantou na hora. Ele levantou. Essas são as análises que o pessoal está olhando aqui, porque como que o carro decola de costa dessa maneira. E por isso que está todo mundo até um pouco surpreso. Mas eles vão arrumar uma solução. E como eu disse, a gente não tem que andar de trás não, a gente tem que ir para frente. Então vamos lá, vamos para cima. Tá aí a palavra do Hélio Castro Neves, ele falando, James e Daniel, uma coisa impressionante quanto a essa questão da capotada. O pneu não pode tirar nem 1 centímetro do chão. Entrou ar, meu amigo, aí a capotada é iminente. Não, falando sobre isso, que o pessoal estava falando de uma coisa interessante, que até o pessoal aqui pode debater, até o vídeo também, é que o aerokit foi feito para fazer o carro colar no chão, né?
E aí, como o carro do Hélio e o carro do Joseph Newgarden também, eles ficaram ao contrário, em vez do da asa fazer o carro pular, o carro levantou. Então essa é a questão mais provável. Então quando o carro roda ao contrário, meu amigo, isso vai ser complicado de deixar ele no chão, hein? Pois é, o carro rodando ali, né, já perde o controle rapidamente, quando o carro toca no muro, já começa a levantar, e levantar essa suspeita aí da lâmina colocada ali na frente do carro, né, acho que isso estaria influenciando, mas tiraram logo depois do acidente do Hélio e também o Newgarden capotou, né, então fica realmente complicado ali para os pilotos. O carro foi feito para, depois daquele acidente do Weldon, né, foi um carro feito para não decolar. Eu me lembro que nos primeiros anos do DW12, né, algumas não tão capotagens, mas algumas decolagens ainda estavam acontecendo e o chassi foi sendo adaptado. Então, com esses novos aerokits, acaba sendo normal ali que os ajustes, com o tempo, acabam sendo necessários para serem feitos ali, né, serem realizados no carro. Mas como é a primeira 500 milhas depois dessa implementação, então a categoria está ainda avaliando isso daí, né? Pois é, muita coisa ainda está sendo avaliada e muita coisa ainda deve ser melhorada, até porque é muito importante melhorar hoje, porque a próxima edição das 500 milhas vai ser a 100ª. E eu falei que nós teríamos a palavra exclusiva de Hélio Castro Neves, pois é, nós vamos aqui exibir uma reportagem que fizemos com ele, dele falando sobre suas 3 vitórias, 2001, 2002 e 2009. Fala agora, Hélio Castro Neves. Foi simplesmente a sua porta de abertura na IRL. Literalmente, foi a primeira corrida que nós fizemos, aliás, a segunda corrida, mas a primeira corrida em Indianápolis, e nada mais, nada menos, a equipe Penske acabou faturando aquela prova comigo na vitória, e segundo colocado o Gil de Ferran. Foi um momento muito especial para a Penske, porque na última vez que ela esteve na Indianápolis foi em 94, né? Perdão. Não, com a vitória do Al-Ansel, mas em 95 eles não conseguiram classificar para as 500 milhas de Indianápolis. Então foi uma espécie de volta por cima depois de tantos anos. Então eu fiquei muito contente de ter obtido aquela oportunidade, vencendo a primeira vez pro Roger em Indianápolis. Um problema durante a corrida foi a temperatura, que estava muito baixa. Tanto é que a gente viu logo na primeira curva o pole position da corrida, o Scott Sharp abandonando. Os pneus demoraram muito para aquecer. Isso acabou causando muitas rodadas com muitos pilotos. Então vocês se consideram um sortudo por não ter sido uma vítima? Não, a nossa preparação foi muito bem feita. Eu acho que em relação ao pole position Scott Sharp, eu acho que ele desceu muito na curva, acabou tocando a zebra, o que normalmente no oval, primeiro que não tem zebra, é complicado você tocar numa zebra no oval, e segundo, a velocidade é muito grande, então desbalanceou o carro dele e ele acabou cometendo um erro praticamente que tirou as chances deles na prova. Mas a nossa preparação estava muito boa, a gente sabia que nos pits nós tínhamos grandes chances, e eu sabia que naquele momento os rivais seriam a Ganassi com o Tony Stewart e o Michael Andretti também, que estava correndo na época. Então a nossa maneira era manter sempre uma constância, o que foi que a gente fez, e antes de 50 voltas para acabar a corrida a gente estava liderando. Eu realmente não tinha noção, para te falar a verdade, do que era, do quanto grande era esse evento. Eu vi na televisão, eu já obviamente tinha escutado, mas eu não tinha participado. E assim que eu escalei o alambrado, junto com a equipe acabou me acompanhando, eu percebi que realmente ali estava começando uma coisa diferente. E após a vitória, indo fazer os programas de televisão, promovendo, né, terminando de promover, eu percebi que muitas portas se abriram. E aí foi que eu notei que realmente essa corrida é a corrida mais importante que existe no automobilismo. Então eu tinha feito alguma coisa que realmente eu não sabia o que era. Realmente 2002 foi uma prova atípica, vamos dizer assim, mas foi uma prova em relação a nunca desistir. Foi um exemplo de situação, não só da minha parte, mas principalmente da equipe, de sempre estar lutando para atingir o objetivo final, que era a vitória. Nós tivemos
Problemas de todos os sentidos. O problema de quando parava no box, o motor, o RPM do motor estava muito baixo, então eu tinha que perder um pouquinho mais de tempo mantendo o acelerador e freando ao mesmo tempo, para que o carro não morresse. Eu tive uma performance do carro também um pouco complicada, porque não sei, o carro não estava tendo o acerto que nós tínhamos do ano anterior, estava completamente diferente. Nós quase batemos por uma explosão de motor eu lembro na época era do Bruno Junqueira, bem na nossa frente, que ele tinha sido, acho que, o pole position naquela corrida. E quase tomei uma volta. Eu fiquei a apenas uma curva de distância em tomar uma volta. Então todas essas coisas aconteceram em uma só prova, mas quando nós tivemos uma pequena oportunidade, nós soubemos analisar essa situação e arriscar de uma maneira como se fosse um poker um jogo do poker, contando com uma possível sorte, que eu acho que vale em termos de corrida. Tudo acontece, e faltando apenas 2 voltas nós precisamos de bandeira amarela, e foi exatamente isso que aconteceu, assim nos dando essa segunda vitória consecutiva, que até então ninguém tinha conseguido, né? Aliás, até hoje as 2 primeiras corridas que eu fiz em Indianápolis foram as 2 primeiras vitórias. Então isso é um fato que eles que são cheios de estatística é um fato que ninguém conseguiu fazer. E eu fui o 5º estreante a conquistar 2 corridas consecutivas nessa situação. Então foi tudo isso, você fala, puxa, é impossível, né? Porque numa época dessa, 30 anos depois, esse fato acontecer é muito complicado, uma disputa diferente, mas enfim, não importa qual seja a época, a gente acabou conquistando essa vitória que foi incrível também. Então só disso que você falou, então a gente já pode deduzir que a Penske não teve um domínio naquela corrida, foi um equilíbrio do começo até o fim. Olha, no meu caso, no número 3, que é o meu carro, nós não tínhamos, mas o Gil estava andando até que bem, ele estava, acho que, entre os 3 primeiros, e o último pit stop teve uma roda, né, que não foi bem apertada, e isso nos ajudou, sem querer, para estender a bandeira amarela e a tomar essa decisão de arriscar e não parar mais. Então, quer dizer, nesse sentido, realmente a gente tinha todo o lado do grid coberto, mas você tem razão, o número 3 não tinha uma performance que teve no ano anterior. Em 2009 foi o ano em que você enfrentou problemas com a justiça e acabou não correndo na abertura da temporada em St. Pete. Qual foi esse problema que você teve com a justiça que acabou te impedindo de começar a temporada? Realmente foi um começo muito tumultuado, por ter tido essa situação que obviamente a gente não esperava, sendo acusado pelo governo americano por invasão de impostos, lavagem de dinheiro, conspiração e outras coisas, que até hoje, para te falar a verdade, nem eu sei, mas nós podemos provar na justiça deles mesmo, aqui em Americana, a gente pode provar que eles realmente não... o que a gente fez tudo correto. Então, isso machucou muito, vamos dizer assim, internamente, mas, como eu disse no meu livro, a cicatriz sempre vai estar lá, mas graças a Deus ela é uma cicatriz. E por esse fato de só pensar de não correr, eu acho que foi onde foi onde doeu mais, vamos dizer assim. Para mim, automobilismo hoje é um ar que respiro. Então quando você tira essa oportunidade e esse ar, você praticamente morre. Então só de pensar nessa situação de não ter corrido a primeira prova foi muito dolorido. Mas assim que passou tudo isso, nós voltamos. O Roger é uma pessoa incrível, um ser humano incrível, me manteve, né, na equipe, e quando nós fomos para Indianápolis,
nem sabendo se eu ia para Indianápolis no começo do ano. Nós não só tivemos um super carro, mas foi incrível. Praticamente foi uma dos maiores triunfos em termos de, para mim, no automobilismo, pelo fato de ter voltado, né, dessa maneira tão forte. Então eu realmente 2009 foi um ano muito especial. Tá aí a palavra de Hélio Castro Neves, ele destacando suas 3 vitórias nas 500 milhas, destacando todo o imbróglio com a justiça, falando sobre 2002, do carro quase ter abandonado, de 2001, de ter chegado como uma surpresa. Enfim, Hélio Castro Neves, a decisão vai ser unânime aqui entre a gente, mas Hélio Castro Neves é favorito à vitória, sim. E pra vocês? Sim. Tem mais alguma coisa pra dizer? Favoritíssimo. Todos os anos aí, desde que ele estreou, no primeiro ano só que eu acho que ele não foi, né? Depois, então, ele sempre foi considerado, foi colocado entre os favoritos. Ele veio de um vice-campeonato, né, das 500 milhas do ano passado. Então, bateu tão perto ali, né? Bateu na trave chegou tão próximo ali, né, no ano passado, que eu acho que esse ano aí ele até merece, depois de tanto tempo aí, né, desde 2009, ele tá tentando novamente a 4ª vitória. Eu acho que pode chegar nessa edição de número 99, né? Na verdade, James, ele venceu a primeira edição que ele correu. Ele correu pela primeira vez em 2001, ele já venceu, cara. Já chegou chegando. Pois é verdade. Ele só não foi favorito na primeira, eu acho, porque, né, ele veio com uma Penske que não estava regularmente na Indy, na IRL ainda, né? Então, ele surpreendeu a todos e venceu. 2002, então, ele conquistou e aí se tornou sempre favorito. Pra você ver como o Hélio Castro Neves é um piloto que nunca pode se duvidar. E Tony Kanaan, minha gente. Tony Kanaan vem mostrando um ritmo até que regular nos treinos, não chegou a liderar nenhum, mas ele já vem com o peso de muitas 500 milhas nas costas e depois de tantas batidas na trave venceu em 2013. Então, mesmo não tendo o melhor carro hoje, é bom não duvidar da Ganassi e principalmente não duvidar do Tony Kanaan. O Tony ele é o melhor Ganassi no campeonato, né, se não me engano. Então, bom, só não foi melhor assim nos treinos que tiveram até agora ali em Indianápolis, porque o Dixon foi um pouco mais rápido do que ele. Mesmo assim, favoritíssimo para vencer a prova, principalmente se tiver, assim, em segundo e terceiro, faltando aquelas 2 voltas final e da bandeira verde, porque o bicho é muito bom na relargada, o cara é excelente, assim, na questão de regularidade, no setup do carro, principalmente naquela coisa que fez o Ryan Hunter vencer a corrida do ano passado, que é o setup próprio de cada piloto para o oval. Então ele é muito favorito para vencer e chegar na frente nessa 99ª edição. Em relação ao Tony, ele sempre é favorito, também pelo histórico dele, sempre muito regular, sempre espetacular nas largadas, né? Mas, assim, na Ganassi, eu achei que depois da última vitória no ano passado em Fontana, eu achei que ele ia engrenar um campeonato, mesmo de início, um pouco mais competitivo, um pouco mais lá na frente. Então, ele conquistou aqui, respectivamente, um 3º, um 6º, um 5º, um 13º e um 7º lugar, né? O 7º lugar na última prova no misto de Indianápolis. Então, eu acho que se ele vencer, acho que vai ser mais por ele do que pela Ganassi. O Dixon tá mais à frente, mas o Dixon também tem mais a mão ali da Chip Ganassi, né? Mas a gente pode dizer, Daniel, desculpa te interromper, a gente pode dizer que o Dixon ele tem a mão do Chip Ganassi, não só da Chip Ganassi, mas do próprio Chip Ganassi. Dá pra dizer isso mesmo também, né? O Dixon, ele também é um piloto tipo que nem o Tony, que também é bom tirando o carro da Ganassi, mas o carro da Ganassi, óbvio, ajuda demais aí o piloto para chegar num bom lugar aí na frente, como se estivesse na Penske, como se estivesse no Andretti. Mas, para polemizar um pouquinho, sabe, eu acho que o Tony é melhor do que o Dixon no oval, hein? Um pequeno probleminha no áudio do James, daqui a pouco ele volta. Então, para fechar o assunto brasileiros, Tony, a gente já falou que o Hélio é favoritíssimo. Tony Kanaan, vai ser decisão unânime também? Favoritíssimo. Tony Kanaan também integra a lista. Tony Kanaan também tá junto dos outros aí, dos principais, para poder liderar aí essa estatística aí de estar ganhando a prova mais uma vez também. Agora, para encerrar o programa de hoje, vamos falar... lembrando que, acabando o IndyCast Premium, que provavelmente deva voltar na terça-feira, no mesmo horário, às 8 da noite, com toda a equipe da Premium Esportes e do blog Indy Center Brasil, vamos falar
lembrando que, né, eu tinha falado isso, acabei me esquecendo, vai ter um especial com as chegadas das 500 milhas. No início vai ter a palavra de Luciano do Vale, Luciano grande, saudoso, falando sobre o que é correr em Indianápolis, o que representa Indianápolis. E aí depois, várias sequências de chegadas, 89, 93, 2000, 2003, olha, muitas chegadas para você conferir aqui na Prêmio Esportes. Mas para fechar o assunto de hoje, as 500 milhas inesquecíveis. Quais aquelas corridas das 500 milhas que estão na cabeça de vocês até hoje? Eu já digo as minhas. Primeiramente, 95. Que 1995 foi a última edição antes da cisão kart e RL. E além disso, nós vimos o Jacques Villeneuve igualar fazer naquele momento um feito que futuramente, com o título da Fórmula 1, ele repetiria o Mario Andretti e o Emerson Fittipaldi, que chegaram a vencer tanto 500 milhas como um campeonato de Fórmula 1 ou um título de Indy com um título de Fórmula 1. O Villeneuve naquele dia se tornou uma lenda, além do fato do Christian Fittipaldi ter feito um segundo lugar depois do carro da Walker fazer um péssimo fim de semana. E também em 2003, que o Scheckter, o Tony Kanaan, o Gil de Ferran, o Hélio Castro Neves e mais um piloto que me foge à memória agora, se não me engano é o Michael Andretti, Andretti, Scheckter, Kanaan, Castro Neves e Gil de Ferran. Os 5 fizeram um pega a corrida inteira. Aí nas últimas voltas, o Elinho e o Gil acabaram disparando para a vitória do Gil. E para vocês? Só para complementar, 2003 também foi a questão do campeonato mais competitivo de todos os tempos também da Fórmula Indy, mas enfim. Olha, questões de vitórias históricas, não só de 500 milhas inesquecíveis também, se for pensar na parte histórica, aquela vitória do Hélio em 2009, que teve aquele problema todo na justiça americana lá, que parece que ligação de impostos e tal, e depois disso ele ter vencido, ele ter apontado em 2015 ia ser a corrida, vai ser quase a mesma coisa, hein? É a grande favorita. E, bom, essas são as mais inesquecíveis para mim. 2009, 2003 e 95. Pois é, 95 foi uma boa corrida também, apesar de só ter visto no YouTube, né? Porque ao vivo foi meio complicado. Das que eu vi, assim, né? Eu comecei lá nos anos 90 também, final dos anos 90, das que eu vi. Eu achei 97 do Hélio Lendijk, né? Aquela questão toda da chuva, batidas, larga, não larga, a prova terminou na terça-feira, tá certo. Pela questão do adiamento, demorou bastante para finalizar a prova. Mas muitas coisas aconteceram, teve aquela relargada que o Scott Goodyear bobeou o companheiro do Lendijk na Treadway, e o Lendijk acabou vencendo a segunda dele, né, depois de muito tempo, venceu as 500 milhas, aquela também para mim foi muito marcante. Daniel, ele falou de 1997, realmente ninguém sabia quando aquela prova ia acabar. Pois é, a corrida terminou na terça-feira, cara. Eu vi essa corrida aí, tipo, toda a questão da transmissão, desde domingo, aí depois passou pra segunda, deram umas 20 voltas, aí teve que parar tudo de novo. Aí foram umas 72 horas em Indianápolis, se não me engano. Se for pra brincar também, né? Mas a 97 também foi uma coisa legal. Assim, a gente tá falando muito das corridas que a gente lembra agora, mas com certeza algumas corridas do passado aí, principalmente com aqueles vídeos incríveis, assim, também muitas corridas históricas. Lembrando que esse ano estão se fazendo 50 anos da primeira vitória e única do Jim Clark em 1965, hein? Isso é importante lembrar. Pois é, eu tenho uma pergunta para vocês, o que vocês acham? Já que o Derek Walker, né, o famoso chefe de equipe, antigamente ele era chefe de equipe da equipe Walker, né, na Fórmula Indy, ele passou a ser o presidente de operações e competições da IndyCar. E há algum tempo atrás ele colocou essa questão de que ele queria, né, já que os carros se tornaram, na visão dele, mais seguros, ele queria, ao longo dos anos, aí, do decorrer dos anos, que a velocidade fosse batida em Indianápolis novamente. E nesse ano os carros estão realmente muito mais velozes com o novo kit aerodinâmico, mas também estão muito mais nervosos. Tem essa questão da capotagem que aconteceu, e se vocês concordam com isso, se a velocidade deve aumentar de novo, se está num nível de chegar a esse ponto, se não está colocando em risco os pilotos novamente. Olha, pra mim a velocidade pode até aumentar, tá? Mas não no nível que ele quer, tipo, quebrar o recorde do Hélio Lendijk de 237 milhas ano que vem, que é a edição de número 100 das 500 milhas. Eu acho que esse é meio perigoso porque vai mandar para ano que vem umas 3 milhas de média por carro. E os pilotos não estão tão acostumados assim a virar essa média horária
de repente. Então, aumentar a velocidade porque os carros estão seguros, sim, mas não agora, principalmente porque os aero kits são novos, talvez daqui a uns 3 anos, 4 anos, quando o carro tiver mais... o pessoal tiver mais dinheiro no carro mais tranquilamente e tal, não é uma coisa nova, mas, assim, fazer isso para agora, para ontem, eu acho isso meio perigoso. Mas pode aumentar a velocidade sem problemas. A minha opinião quanto a isso é clara, curta e grossa. Ficou mais seguro, beleza. Tem como fazer mais rápido? Tem. Então, a Fórmula Indy hoje é cheia de gente que tem sim capacidade de conseguir conciliar segurança com velocidade. É claro que vão acontecer acidentes, o que é normal, é natural, mas que isso sim vai conseguir ser feito. O Derek Walker, ele traz muito daquele espírito da kart, da velocidade, então isso até que faz um pouco bem para a própria IndyCar. Bom, galera, vamos encerrando por aqui o IndyCast Premium de hoje, uma parceria show de bola da Premium Esportes com o blog Indy Center Brasil. Daniel, muito obrigado pela presença, um grande abraço e volte em próximas oportunidades. Vamos até o final de agosto, quando acontece o GP de Sonoma. Poderia ser mais tarde, né? Poderia ser outubro, novembro. O campeonato poderia ter mais tarde. Mas é muito legal essa ideia aí da Premium Esportes com a parceria do Indy Center Brasil, para fazer esses programas aí que a gente falando sobre Indy. E vamos lá, vida longa, o IndyCar Premium. IndyCast Premium. Vinda longa, amém. Muito obrigado, Daniel, pela presença. James, muito obrigado, meu amigo. Valeu, Matheus, valeu, Daniel. Muito legal aí sempre estar falando da Indy, das 500 milhas, né? Categorias históricas aí, né? Pra gente colocar pro nosso ouvinte também, né? Sempre muito bom. E vamos marcar aí, né, também pra 100ª edição no ano que vem, né? Não vamos deixar passar, não. Isso mesmo, no ano que vem nós estaremos aqui de novo para falar da 100ª edição, que vai ser sem dúvida a edição mais especial da história das 500 milhas. E se Deus quiser, semana que vem exatamente, o Hélio Castro Neves vence, o Tony Kanaan vence, e aí fica tudo bem pro campeonato. A gente sabe que Indianápolis é uma prova especial, dá muita moral para quem vence. Ok, meus amigos, muito obrigado a você que esteve na escuta, muito obrigado a você que sintonizou a Premium Esportes, muito obrigado a você que participou da nossa transmissão. Chegaram aqui os abraços, as mensagens, muito legal a participação de vocês. Eu particularmente agradeço ao Guto Monteablas e ao Rodney Brocanelli, os coordenadores-chefes da Premium Esportes, que acreditaram nesse programa e podem ter a certeza de que até o fim de agosto nós vamos trazer muita credibilidade no automobilismo da Fórmula Indy. E, acima de tudo, agradecer ao pessoal do Indy Center Brasil, que acreditou nesse projeto assim como a Premium e tenho certeza vai fazer um sucesso tremendo, e esse programa ainda vai ter muita coisa para discutir, muito sucesso para fazer. Ok, meus amigos, no horário de Brasília agora 21h33, estamos fechando a conta e passando a régua aqui hoje no IndyCast Premium, a edição número 1. Mais edições vão vir por aí, ok? Um grande abraço a todos, boa noite, bom resto de final de semana. Aqui falou Matheus Pinheiro, Rádio Premium Esportes. Acelerando no caminho do bem.